Estamos de volta. Ô Walter, que tema você escolhe agora para a gente falar? Vamos falar um pouquinho dessa discussão que nós tivemos aí na semana passada, questão de privatização. Correios, Petrobras, até Banco do Brasil, porque também Banco do Brasil foi envolvido naquele vídeo que foi cancelado e que não deveria ter, dizem alguns, a participação do presidente para vetar o vídeo. Vamos começar pelos Correios? Vamos, mas do Banco do Brasil depois eu quero falar algo também que vai encher um pouco a paciência de muitos dos nossos telespectadores, tá? Pelos Correios, tempo que o Guilherme Campos era presidente dos Correios, aliás, o Guilherme, depois que fez a parceria com o como é que chama lá o presidente do partido dele? Kassab. Depois fez uma partida com o Kassab e ele entrou na rota mesmo, ou tá aqui ou tá ali, tá sempre bem, né? Mas ele era presidente dos Correios e deu várias entrevistas para a gente, e ele dizia sempre que os Correios são inviáveis. Falava dos bilhões anuais de prejuízo que o Correio dá. Zé, há quanto tempo você não envia uma carta? Ah, Walter, anos, luz. Eu acho que fiz uma ou duas cartas na vida, mas de ir lá botar no correio. Então, não existe mais, gente. Com o negócio da internet, Correios é inviável. Correio só vai concorrer com FedEx, com DHL, para transporte de pequenas encomendas. É o que sobrou. E tem uma estrutura gigantesca. E agora, quando saiu a questão da privatização, se descobre para cada 7, 8 empregados tem um chefe. Então tem mais cacique que índio no correio. Eu não escrevi a carta, mas eu recebo boletos atrasados, mas recebo, né? É para isso que está servindo o correio. As empresas que mandam boleto convidam os bancos, convidam você a receber digitalmente no seu e-mail do que receber em papel. Primeiro, que é muito, mas muito mais rápido. Sim. Segundo, você não prejudica o meio ambiente porque não vai usar papel. Então, de uma certa forma, tem gente que recebe pela internet, pelo e-mail, e aí imprime em casa, né? Aliás, você está olhando para um aqui, viu? Você está olhando para um. Então, o Guilherme Campos dizia naquela época que deveria privatizar, e a ideia não é só dele, mas continua a ideia é do governo, porque a parte ruim, esse que é o problema, a parte ruim, inclusive defende isso o Guilherme Campos, vai ser difícil privatizar. Então, eles querem separar a parte boa, encomendas, aquela coisa toda, né? Isso o particular assume. A parte podre, prejudicial, ele duvida que alguém se interesse. Mas e aí, nós vamos ficar nós aqui se está dando prejuízo, misturando parte boa e parte ruim, imagine ficar só com a parte ruim. O que nós vamos fazer com isso? Só se você pagar. Então, vamos pagar, isso não tenha dúvida nenhuma. Mas é preferível você pagar e matar, extirpar o tumor, do que deixar ele. Mas você não pode. Não, mas veja bem, você não. É típico de cirurgia, até o tumor. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos extirpar para que ele não continue. Agora, deixar conviver. E tem uma parte complicadíssima. Fundo de pensão. Pois é. Que fizeram um assalto terrível. E aí, quem é que vai pagar? Ô Walter, para privatizar isso aí, o que eu estou defendendo é o seguinte: quem leva a parte boa tem que dar um jeitinho também na parte ruim, Walter. O pessoal ficar só com as encomendas, com a marca Correios, com os clientes para mandar essas coisas todas, tudo bem. E agora? E um monte de funcionário? E o entregador de carta? E essa estrutura pesada? E as indenizações? E as indenizações? Isso aí tem que ser bem estudado, senão nós vamos ter um prejuízo monstro. Agora, já passou da hora de fazer. Não, mas o tumor tem que ser extirpado. E por isso que, sinceramente, eu até temia quando se falava em privatização em outros governos, que não fosse do Bolsonaro, que não fosse desse governo que pode não ser o mais inteligente, mas pelo menos é o mais honesto até agora, porque era bem capaz
de deixarem a parte podre, eu digo podre não é pelas pessoas, serviço que dá muito prejuízo, para nós brasileiros, e mandarem a parte boa para os parceiros. Olha, eu volto a repetir, se misturando as duas dá prejuízos de 2, 3 bilhões por ano, se ficarmos só com uma, nós estamos falidos com esse Correio. Então tem que privatizar, mas saber privatizar. Ah, sim. É como comprar carne, né? Nos velhos açougues, não nesse açougue gourmet. Você vai comprar carne? Leva, pede 1 quilo de coxão mole, leva umas pelanquinhas junto, tem que levar. Não pode só pegar o filé mignon limpinho e ficar e deixar o resto para a sociedade. Agora, que a sociedade vai ter que arcar com um prejuízo? Vai. Isso é inegável. Mas é preferível arcar com o prejuízo e resolver o problema, não ter isso daqui para frente. E além de Correios, tem Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, tudo tem que passar numa gestão liberal, passar para a iniciativa privada. E eu, mais do que ninguém... Tem interesse, você tem interesse, pessoal. Eu, mais do que ninguém, posso confessar para vocês, eu sou oriundo da CPFL. Você não vai confessar nada para mim, porque eu conheço isso aí já faz 100 anos. Você vem confessar algo que eu já conheço? Você sabe de uma coisa? Nos finzinhos dos anos de, entre aspas, de uma empresa estatal, que não era estatal, porque tinha um velho advogado dizia que a CPFL era uma empresa pública, mas que tinha uma parte privada, portanto era uma privada pública. Mal cheirosa, hein? Olha, no finalzinho, ela tinha só aqui na sede em Campinas cerca de 2.000 empregados. Se fossem todos ao mesmo tempo, não tinha lugar para todo mundo. Hoje a empresa inteira não tem 2.000. E a luz continua acesa. Era um cabidão, né, Walter? Vamos falar a verdade. Nossa senhora, eu vou contar uma historinha para você aqui. Agora posso contar, não tem mais problema. Tinha os bolotados, você sabe o que é isso? Bolotados? Isso. Não sei. Então vinha uma relação para um chefe admitir um novo empregado. Então vinha lá uma relação de 20 nomes que estavam pleiteando ser empregados. E na frente de um ou dois tinha uma bolinha. A caneta, assim, vinha a relação e uma bolinha. Você tinha... Daí o boletado. A bolota. Tinha que admitir um daqueles. E a responsabilidade era do chefe. Vinha de cima a bolinha, porque tinha o quem indicou, é esse ou esse. Você escolhia um daquele, aí ele era abatido da lista e ia para outro chefe admitir aqueles outros. E aqui em Campinas tinha uma sessão só de fazer bolinha. Tinha uma senhora que, olha, tem a faxineira, a filha da faxineira. Mas peraí, e quem que fez a sua bolinha? Ah, sei lá quem fez. Mas fizeram a sua bolinha? A minha foi em 1961. Eu tinha 14 anos. A bola ainda era quadrada naquele tempo? A bola não tinha bola quadrada naquele tempo. Mas eu tinha o tio lá que era da CPFL, não vou falar tio. Falou, olha, mas esse menino precisa trabalhar. Minha mãe falou, esse menino precisa trabalhar. O que é? Vai lá. Foi lá. Fiz toda a documentação, gozado. Esperaram eu completar 14 anos. Eu fiz 14 anos no dia 9 e comecei a trabalhar no dia 10. Nossa. E 14 anos fui entregar conta na rua. A bolinha devia ser assim, ó. Ó a bolinha dele. Não morri não, viu? Porque hoje a criança não pode trabalhar, menor de idade, não sei o quê. E tá. Não morri não. E aprendi muito na vida. Aquele tempo tinha que ter 14 anos. Eu também comecei com 14 anos na Rádio Clube de Tupã. Ô Walter, dá tempo ainda, né, Goste, de fazer? Estamos com tempo. Vamos falar aqui da Petrobras, que também é interessante. A Petrobras anunciou venda de refinarias no Uruguai,
algumas refinarias. Já começou a se começou, livrar né? umas coisinhas, né? 2 aqui no Brasil, 2 ou 3 aqui no Brasil. Parece que no total 8 refinarias do Uruguai. 8 e tal. 2 aqui. A Braspetro, né? Também, que transporta combustível. O interessante disso tudo, Walter, que a Petrobras anunciou isso, o governo anunciou isso, e não houve muita histeria por parte da população, nem digo, mas nem das oposições. Por que está todo mundo concordando com isso, hein? Será que eles estão com vergonha, falando, não, nós roubamos tanto, que se a gente vai falar aqui agora, não privatiza não, que vão acabar com a nossa boquinha. Vai acabar a boquinha aqui, não vai. Agora, você em sã consciência, minha gente, um país como o Estado precisa ter uma distribuidora de combustível, posto da esquina, Petrobras, não precisa, né? Vamos. Agora, se tem que fazer pesquisa, prospecção, aí já é outra coisa. Então, se livra dessas coisinhas pequenas e se concentra nas coisas mais importantes. Olha, eu também não discordo não, tá? Eu concordo, eu cansei, eu fui, e quem me acompanhava, quem acompanhou ao longo da minha vida aqui falando no microfone, em vários veículos, eu sempre fui um nacionalista, viu, Walter? Fui. No seguinte aspecto, queria sim Estado forte, tipo, né, alguns governos mais duros aí. Estado forte, petróleo é nosso, ferroviário é nosso, estradas são nossas, né, portos são nossos. Eu defendi tudo isso ao longo da minha vida. Depois, eu fui vendo tanta podridão, se bem que, falando em portos, hein, mesmo com particulares nos portos, eles subornam também os governantes para aumentarem isso, para aumentarem aquilo. E depois de tudo que eu vi, constatei que apenas é um cabide de emprego, não só de emprego, que o emprego acho que é o menor dos problemas. O maior dos problemas é o desvio escancarado de recursos. Aí eu desisti. Falei, não, para ver o país sendo roubado desse jeito, na nossa cara, na cara da população, eu prefiro estar na mão do particular, porque o particular vai pagar os seus impostos e a gente pelo menos não vai ter essa sensação de que está sendo drenado todos os dias. Pode privatizar. Até eu também estou falando aqui, vamos privatizar 8 refinarias da Petrobras, e daí? Estou nem aí. E você? Não, eu sou por entregar na mão da iniciativa privada e depois controlar. Por quê? O particular vai ter que recolher impostos. E o homem está bravo com o horário lá. E você vai ter de volta, através do trabalho do particular, os impostos. E teremos também, Walter, uma comparação, uma concorrência entre a refinaria Petrobras e as outras refinarias que não são Petrobras. Porque hoje nós temos 2 pequenas refinarias, 2 ou 3 aqui no Brasil, mas elas fazem tão pouco que não dá nem para estipular. Elas estão concorrendo, estão isso, estão aquilo. Então, essa é a situação. Eu realmente espero que aconteça isso, que seja feito um bom negócio e o Brasil possa viver um pouco mais em termos da modernidade. Ô, Walter, agora vamos fazer um intervalinho, né? Um intervalinho. Não deu nem para falar da privatização do Banco do Brasil e da Caixa. Mas fica a privatização do Banco do Brasil, acho que vai demorar mais. A gente vai falar sobre publicidade do Banco do Brasil, tá? Tá bom. Dá só um minutinho aí.